Algum tempo atrás eu estava trabalhando numa casa e as coisas parece que tudo tá invertida. Parece que os corretos são errados e os errados são corretos. Parece que tá trocado a situação e as pessoas não estão conseguindo raciocinar direito. Então eu presenciei um fato. Era um pintor tal, passou muita massa numa casa enorme, sabe? E resumindo, abandonou o serviço também e não lixou. E ficou muita massa para lixar. A casa era imensa, a parede tudo alta, muito andaime, muitas coisas, e ele amassou tudo. E não lixou nada. E daí ele abandonou o serviço, recebeu um tanto e abandonou o serviço e saiu fora. E outros outros pintores foram fazer orçamento na casa, né? E eu presenciava a negociação de muitos deles. Eu estava trabalhando na casa, então eu via, né? E um certo dia chegou um cidadão lá, um jovem, tinha feito várias casas vizinha, né? Então dava para perceber que o rapaz ele trabalhava muito bem. E o rapaz fez as medidas dele lá e quando foi conversar com o dono da casa, o dono da casa perdeu o juízo com o cara. Que o valor que o cara tava querendo cobrar era um absurdo, porque não sei o que, porque tal. E, e até meio mal educado, porque é engraçado que parece que essas pessoas que têm estudo, em vez de ser saber conversar, né, são meio estúpidas, né? E esse cidadão era professor de faculdade, era uma pessoa com muita inteligência, mas muito mal educado. E tratou mal o pintor. E eu fiquei escutando o jeito dele falar com o pintor, né? O jeito dele argumentar, reinando com o pintor, que o pintor estava muito caro e tal. E o pintor argumentando, né? Que tinha que lixar as paredes, que veja bem a situação, que triplicou o serviço do pintor, né? Porque o pintor explicava para ele na época, você veja, eu passo a massa e já à tarde eu lixo toda a massa que eu passo. Agora faz quantos dias que foi amassado toda essa massa aí, olha o trabalhão que vai dar para lixar. E o cara rateando com o pintor, que é um absurdo, o pintor. E jogou na cara do pintor, tem mais essa, o pintor era autônomo, né? Ele jogou na cara do pintor, que onde é que já se viu, o cara quer ganhar que nem professor de faculdade, quer ganhar que nem engenheiro e, e nem emitia nota fiscal. Poxa, eu presenciei tudo aquilo, né? Fiquei pensando de, puta, você vê como é que é, né, cara? Parece que tá trocado as coisas. O cara que abandonou o serviço não gerava mais a questão do assunto, né? E outro rapaz que já estava trabalhando em outras casas, fazendo outras casas, passando humilhação pro cara e passando como se fosse por errado, né? E o cara querendo recuperar o dinheiro que deu para outro que abandonou a obra. Mas graças a Deus as coisas iluminaram aquele pintor e aquele pintor abaixou a cabeça e realmente não pegou o serviço. Mas daí eu fiquei com isso como exemplo, né? Você vê como é que a culpa é do cara que abandonou o serviço, né? E o outro, o cidadão, em vez de respeitar, né? Tá certo, se você acha caro um serviço, você não é obrigado a pegar. Mas seja educado, pode até argumentar, né? Com jeito de gente, né? Mas tem jeito de gente, né? Seja educado, né? Então parece que as coisas estão trocadas. A situação no nosso país, o jeito das pessoas pensar, parece que tá tudo invertido. Então, tem coisa que eu não consigo entender.